depois do vídeo anterior, Vitor e a maldição do Ronnie Coleman, será que as coisas melhoraram para o Vitor Martinez? Pioraram? O que aconteceu com o cara? Vitor Martinez não era nascido nos Estados Unidos, ele tinha nascido na República Dominicana, mas muito cedo a família migrou para o Zeuman. Todos conseguiram seus respectivos vistos de residência. Um cidadão nessa situação, obviamente, não pode passar por problemas com a polícia. Quando isso acontece, ou o cidadão perde o visto e é deportado para o país de origem, ou pode permanecer nos Estados Unidos, desde que, sempre que vai viajar, faça uma entrevista e explique por que vai viajar, mais ou menos como a gente faz aqui para a obtenção do visto. Precisa explicar e precisa renovar esse visto, passa por uma sabatina, renovar esse visto de 10 em 10 anos. Claro que o Vitor sabia de tudo isso e, segundo ele, dava muita atenção justamente pelos problemas que eu citei no vídeo anterior. Em 2010, ele fica com a 8ª colocação no Olímpia, faz um top 10, fica entre os 10 primeiros com essa 8ª colocação, muito importante, e decide que em 2011 ele vai vir com tudo. E mais uma vez coloca na cabeça que vai tentar ganhar o Arnold Classic original, a versão americana, e o Olímpia também. Meta muito difícil, mas o cara tentava. E em 2011 ele chega muito perto disso. Ele consegue uma 3ª colocação no Arnold Classic versão americana, consegue um 4º lugar no Mr. Olímpia e consegue faturar o Arnold Classic Madrid, já no segundo semestre, final do segundo semestre, o Arnold Classic Europa, sediado em Madrid, na Espanha. E definitivamente coloca o nome dele entre os grandes atletas do Mr. Olímpia daquele período. Mas vocês sabem que para o Vitor a coisa era sempre mais complicada, né? Os tais deuses do bodybuilding não iam mesmo com a cara dele. 3 dias após essa vitória em Madrid, na Espanha, chegando em Nova York, no aeroporto, ele já é detido. A polícia de imigração alega, chega para ele e diz: olha, você não fez a entrevista de renovação do seu visto, nem avisou que ia viajar para a Espanha. Vitor disse que não tem nada disso não, que ele fez a entrevista e que avisou que ia viajar. Mas a polícia tinha a ordem de detê-lo. Por uma certa felicidade dele, o bodybuilding nos Estados Unidos ainda é muito conhecido. É muito comum que você encontre fãs do bodybuilding que conheçam os atletas que estão competindo em qualquer lugar do país. E alguns policiais da imigração conheciam o Vitor Martinez e eram fãs do cara. Eles disseram o seguinte: olha, a gente sabe, você está vindo de competição, está comemorando, está contente, nós somos seus fãs. Vamos fazer o seguinte, vai para sua casa, nós vamos te liberar. Agora amanhã nós vamos aparecer lá para te deter. Não tem jeito, é a ordem que a gente tem. O que a gente vai fazer é isso, a gente vai te liberar, você vai para sua casa, vai falar com sua família, vai passar lá o seu dia, mas amanhã nós vamos bater lá para te levar preso. Não tem alternativa. O que é que o Vitor respondeu? Não quero. Já que é para me prender, vocês vão me prender agora. Eu não quero que a minha família presencie essa detenção. Então eu prefiro que vocês me levem preso já aqui do aeroporto. E assim, o Vitor foi detido. Vitor foi detido, família correu atrás de advogado, do que podia pagar de advogado. E depois de 4 semanas na prisão, esse advogado apareceu e disse que tinha um acordo para o Vitor. O acordo era o seguinte: ele perderia o visto dele, seria imediatamente liberado e voltaria para a República Dominicana. Ou permaneceria preso e seria julgado num prazo de pelo menos 1 ano. Teria que esperar pelo menos 1 ano para o julgamento dele, correndo o risco de também perder o visto e ter que voltar para a República Dominicana. Mas o Vitor decide esperar pelo julgamento. Ele dizia: eu fiz tudo certo, eu tenho a documentação, eu vou esperar o julgamento, não é possível. Olha que nós estamos falando de justiça nos Estados Unidos, né? Vocês vejam que justiça é um negócio complicado em qualquer lugar. Então o Vitor dizia que está certo, dizia ter todos os documentos e ia esperar o julgamento dele, sim. Ele não ia perder o visto dele porque tinha feito tudo como mandava a lei. Mais uma vez, é a parte boa dessa história. A MHP entra novamente na história, em parceria com a revista norte-americana Muscular Development, que tinha o Vitor sob contrato para aparecer nas páginas da revista, e decidem bancar um escritório mais forte, mais caro de advocacia. Pedem que a família dispense o tal advogado e, a partir daquele momento, esse escritório cuidaria dessa ação do Vitor. E o escritório consegue, em um tempo muito menor, que o Vitor fosse julgado e absolvido, porque ele tinha realmente toda a documentação e tinha sido um erro da polícia de imigração. Então o Vitor é absolvido. Agora, sabe aqueles filmes norte-americanos que a gente vê, a cadeia com sala de musculação, os caras treinando? Na do Vitor não tinha nada disso.
Ele dava a atividade física dele, no máximo, eram 2 passeios de 15 minutos numa quadra que tinha lá aberta e depois voltava para a cela. A dieta dele, claro, foi pro saco. Ele ingeria de 4.000 a 7.000 calorias, normalmente dependendo da fase da preparação dele. Ele estima que não tenha chegado nem a 1.000 calorias por dia dentro da cadeia, perdeu mais de 25 quilos. A única coisa boa que ele disse é que os receptores dele ficaram zerados. O pessoal aí que entende das vitaminas já sacou o que ele falou. Então ele falou, olha, a coisa boa de ter ficado preso esse tempo todo foi que meus receptores ficaram zeradinhos. Em 2012, Vitor consegue recuperar quase todo o peso perdido, volta a aparecer nas revistas, nas fotos, já muito próximo do shape que ele tinha antes da detenção. É convidado para fazer um guest pose, pousar entre os atletas num evento, no campeonato que aconteceria no México e que teria uma feira fitness acontecendo paralelamente. Lá vai o Vitor fazer o guest pose, contente, voltando a ser procurado, com um físico já bacana, bem legal. Faz o guest pose, tira as fotos e vai dar um passeio pela feira. Antes de eu continuar, eu vou dar um conselho para você que é marombeiro, que é atleta. Tá aí com o seu braço, 50 de braço, 55 de braço grande, mas não pratica luta de braço, queda de braço, braço de ferro, tudo a mesma coisa. Se você não pratica isso e for um dia convidado para brincar com esse pessoal, não vá. Risco de se machucar é grande. É um esporte altamente lesivo, mesmo entre os praticantes com experiência. Envolve uma série de técnicas, de macetes e não necessariamente força. Então, se você não está habituado com isso, não se meta a fazer. Vai se machucar. Lá vai o Vitor andando pela feira e tem um stand de demonstração justamente de luta de braço. Aí o Vitor, com toda a surucubaca em cima dele, saindo de uma recuperação, começando a ganhar de novo o shape que ele procurava, vai fazer foto com os caras chamam ele. Ele vai na inocência, começa a fazer as fotos com os caras, simulando ali a queda de braço, cada hora vinha um, fazia a simulação, tirava foto e tal, ele rindo. Aí vem um idiota, sempre tem nesses eventos, um idiota, um imbecil, e que tinha lá seus 40 de braço e queria mostrar que era mais forte que o Vitor. Então lá tirando a foto, brincando, o cara vai e bate o braço do Vitor, como se estivesse competindo com o Vitor. Lesão séria, 3 lesões sérias, inclusive com o rompimento do tríceps do Vitor por causa desse jumento. Vitor para tudo de novo e vamos lá, fisioterapia mais uma vez, trabalho de recuperação, nada de preparação por causa dessa gracinha. Vitor voltou aos treinamentos em 2013, ajuda atletas que são amigos pessoais dele na preparação, está bem atuante. Em 2015, fez de novo um top 10 no Olímpia com a 9ª colocação. 2016, faturou o Baltimore Pro. 2017, faturou Mayhem Pro. E no Arnold agora, fez top 10 de novo, ficando em 7º lugar. Quer dizer, com tudo isso que ele passou, todos esses atrasos nas preparações, o cara ainda está brigando para ir para as cabeças. O que é que nos resta fazer? Vamos pedir aí pro astral, para as forças telúricas, pô, meu irmão, dá um ano pro cara de sossego para ele poder se preparar. Um ano de paz, sem tragédia, sem nenhum problema pro cara se preparar. Já não é um garoto, a idade já pesa, o shape já não responde mais do mesmo jeito, mas o cara tá persistindo. Pô, galera, um aninho aí pro cara, né, de sossego. E Vitor, meu irmão, vai dirigir, pede Uber. É só treino com peso. Não vai inventar de fazer luta numa academia, não vai inventar de queda de braço de novo. Se algum amigo te chamar para alguma atividade diferente, não vá. Meu irmão, você não pode nem ir para a piscina nadar. Do jeito que você vai entrar numa piscina para nadar, vai vir um tubarão e vai te comer dentro da piscina. Então é só treino, Vitor, pelo amor de Deus, para a gente ver o que você consegue fazer se você tiver um ano de paz para treinar. Nós aqui do canal estamos na torcida. Como prometi, vou trazer aqui todo o treinamento, toda a preparação dele para o ano de 2007, que na minha opinião foi o melhor ano dele sobre os palcos do Mr. Olímpia. Vamos para o treinamento, como é que o Vitor Martinez fez a periodização, a montagem de treinos dele para o ano de 2007. Sobre a periodização do Vitor Martinez, ele dividiu seu treino em 2 fases distintas, que duravam de 6 a 8 semanas. Então ele fazia uma fase, a fase 1, depois passava para a fase 2 e retornava para a fase 1. E seguia dessa maneira. Fase 1, dia 1, peito e bíceps. Dia 2, quadríceps e panturrilhas. Dia 3, ombro e tríceps. Dia 4, descanso. Dia 5, costas e femorais. Dia 6, peito e bíceps. Dia 7, quadríceps e femorais. Dia 8, recomeça todo esse ciclo. Fase 2. Dia 1, pela manhã, ombros e à noite, tríceps. Dia 2, quadríceps pela manhã e femorais à noite.
Dia 3, costas. Dia 4, peito pela manhã e femoral à noite. Dia 5, descanso. Dia 6, repete o ciclo. Agora que vocês já conhecem como o Vitor montava suas duas periodizações, suas duas fases de treino, vamos conhecer os exercícios que ele utilizava. Ele utilizava os mesmos exercícios nas duas fases. O que mudava era a questão da divisão, como vocês já viram. Então vamos agora aos exercícios que o Vitor utilizava nessas duas fases distintas, fase 1 e fase 2 do programa de treino dele. Peito, supino inclinado, 2 séries de 20 a 15 repetições para o aquecimento, seguidas de 3 séries de 10 repetições, sempre em pirâmide, aumentando carga de série para série e chegando perto da falha. Segundo exercício, crucifixo em banco inclinado, 3 séries de 10 repetições, supino sentado máquina hammer, 3 séries de 10 repetições, encerrava com pullover, 3 séries de 10 repetições. Costas, elevação na barra livre, 4 séries de 12 repetições, puxada aberta frontal, 4 séries de 12 repetições, remada a cavalo, tradicional remada a cavalinho, 4 séries de 12 repetições, remada unilateral com halteres, o serrote, 4 séries de 12 repetições, remada no cabo, sentada, remada tradicional, 4 séries de 10 repetições. Ombros, desenvolvimento frontal em pé, 2 séries de 20 a 15 repetições para o aquecimento, 3 séries de 8 repetições. Elevação lateral com halteres, 3 séries de 12 repetições. Pec deck invertido posterior de ombro, 4 séries de 15 repetições. Desenvolvimento com halteres, 3 séries de 12 repetições. Encerrava com a remada alta, 3 séries de 12 repetições. Bíceps, rosca direto no cabo, no pulley, 2 séries de 20 a 15 repetições para o aquecimento, 3 séries de 10 repetições. Rosca direta, 3 séries de 10 repetições, encerrava com a rosca concentrada com halteres, 3 séries de 10 repetições. Tríceps, supino fechado, 2 séries de 20 a 15 repetições para o aquecimento, 3 séries de 10 repetições. Paralela, entre bancos, 3 séries de 10 repetições. E o último exercício, extensão no cabo ou pulley, extensão em pé, tradicional, 3 séries de 10 repetições. Quadríceps, cadeira extensora, 2 séries de 20 a 15 repetições, que era o aquecimento, 3 séries de 15 repetições. Leg press 45, 4 séries de 15 repetições. Avanço com halteres, 4 séries de 15 repetições. Retornava ao leg press 45, mas agora fazendo unilateralmente, uma perna de cada vez, 4 séries de 15 repetições. Femoral ou posterior de coxa, cadeira flexora, 4 séries de 20 repetições. Cadeira flexora unilateral, 4 séries de 15 repetições. A tradicional mesa flexora, 4 séries de 15 repetições. Encerrava com o stiff leg deadlift, 4 séries de 12 repetições. Panturrilhas, extensão em pé, 4 séries de 20 repetições. Extensão sentada, o famoso burrinho, 4 séries de 20 repetições. Em relação à dieta, o Vitor não fazia nenhuma mágica, porque não tem mágica, as coisas são simples, embora não seja isso que vendam para vocês. O grande cuidado dele era em relação à ingestão de carboidratos. Ele não mexia na quantidade de proteínas, não mexia na quantidade de gorduras, porque ele mexia nos carboidratos. Começava a ingerir a maior parte dos carboidratos do dia durante o dia, ia reduzindo e evitava o carboidrato no final da noite ou comecinho da noite. Então a maior parte do carboidrato da dieta dele acontecia, a ingestão de carboidrato no começo do dia, ia reduzindo. Nos dias que ele treinava perna e costas, ele aumentava essa ingestão de carboidratos em cerca de 30%, sendo que suas fontes preferidas eram o arroz integral e a batata doce. Ao entrar na fase de pré-conteste ou pré-competição, aí sim, Vitor começava a restringir a ingestão de carboidratos, mas sempre mantendo a ingestão desse macronutriente no começo do dia. Também começava a manipular a quantidade de proteínas, dependendo do visual dele. E aqui uma observação importante, para o pessoal não ficar chiando. Vitor não era um cara que fazia uma grande ingestão de proteínas. Ele costumava ficar na casa de 2 a 4 gramas para cada quilo de peso corporal total. Ah, Fred, é mentira, ele comia mais do que isso.
aí vocês têm que falar com ele. Ele não, simplesmente não precisava de mais do que isso. Conseguiu os ganhos que ele procurava com 2 a 4 gramas por quilo de peso. Botem na cabeça que cada um é cada um. Princípio da individualidade biológica. Ele não precisou. Chegou um momento que ele entendeu, descobriu, percebeu que ingerindo apenas 2 a 4 gramas de proteína para cada quilo de peso era mais do que suficiente para o físico que ele procurava alcançar. Então acorda para essa história. Cada um é de um jeito. E aí, sem falar da propensão genética desse pessoal. As fontes de proteína preferidas dele, nessa ordem de importância: ovos, peixe, frango. Uma estratégia que o Vitor utilizava, que é muito conhecida de todo marombeiro bem informado, era entrar com uma refeição 100% liberada, quando ele percebia que o metabolismo dele tinha desacelerado, tinha estagnado. Ele entrava nessa hora com uma refeição livre, comia o que ele queria, na quantidade que ele queria, para assim poder religar o seu metabolismo. E agora vamos conhecer em detalhes a dieta do Vitor Martinez. Dieta em off-season. Refeição 1, 50 gramas de whey isolada. Refeição 2, 10 claras de ovo, 40 gramas de aveia. Refeição 3, 280 gramas de carne vermelha, 250 gramas de arroz integral. Refeição 4, 280 gramas de frango, 250 gramas de batata. Refeição 5, 280 gramas de peixe, 140 gramas de arroz integral, 30 gramas de brócolis. Refeição 6, a última, 260 gramas de carne vermelha, 30 gramas de brócolis. Dieta em pré-contest ou pré-competição. Tomava logo ao acordar um multivitamínico, fazia 30 minutos de aeróbico em jejum. Refeição 1, 12 claras de ovos, 40 gramas de aveia, 10 gramas de glutamina. Refeição 2, 250 gramas de frango, 40 gramas de arroz. Refeição 3, 250 gramas de carne vermelha, 40 gramas de arroz. Daqui a pouco entrava com pré-treino da MHP, fazia o treino, seguia para a refeição 4, 75 gramas de whey. Refeição 5, 250 gramas de carne vermelha, com 30 gramas de batata ou arroz. Refeição 6, 230 gramas de frango, com salada à vontade. Refeição 7, última refeição, 200 gramas de peixe, com 30 gramas de batata ou arroz. Vocês podem estar se perguntando por que quando eu divulgo a preparação desses atletas, eu não menciono o uso de anabolizantes. Primeira coisa, é óbvio que usavam. Por que eu não menciono? Para não derrubarem meu canal. Eu já tive um canal no YouTube, pessoal me segue há mais tempo sabe, esse canal foi derrubado. E nesse canal eu falava abertamente. O que é que eu ganhei? Derrubaram o meu canal. Outras pessoas que têm canais começaram a fazer denúncias contra o meu canal e meu canal foi derrubado. Então agora eu não menciono mais, não detalho mais ciclos de atletas. Não quer dizer que eles não usem. Mas é importante salientar, não é porque você conhece o ciclo ou vai utilizar aquela droga que você vai ficar igual o cara. Botem isso na cabeça. É um esporte de... Você precisa de fundação, criar uma fundação primeiro, uma estrutura. E essa estrutura vai vir de treino e dieta. Não tem para onde correr. Lá na frente, depois que você acertou a mão em tudo isso, pode ser que seja o momento de utilizar algum auxiliar ergogênico, como um anabolizante. Então é óbvio que eles usaram, mas eu não vou comentar em virtude de tudo isso. E outra coisa importante, que eu tenho certeza, que se eu divulgasse isso, isso veio dislike no vídeo. Vocês não iam acreditar nas quantidades que esse pessoal usava nos anos 90. Pouquíssima coisa, pouquíssima variação, dosagens ridículas, perto do que se divulga hoje, aí no YouTube, nos Instagrams, que os caras usam hoje. Não precisa nem dizer que os caras não estão nem na metade da carcaça dessa galera dos anos 90. Mas enfim, não é um esporte que tem que ser construído à base de droga, é o oposto. Você constrói a base de treino e dieta, de fundação bem feita. Por isso que o cara para de usar o esteroide, ele não tem rebote, efeito rebote. Esse termo aí que eu bato muito, que se usa hoje. Ele não tem, porque a estrutura foi bem montada, ele não perde o que ele ganhou. Os caras que murcham, que perdem o que ganharam, que perdem o shape, é que foi trabalho apressado, mal feito, todo sustentado à base de droga. Não era o caso dessa galera dos anos 90. Então essa é a razão, essas são as razões porque eu não especifico nesses vídeos a utilização dos esteroides anabolizantes por esses atletas. Nos vídeos anteriores, eu disse a vocês que o Vitor ficou profundamente marcado pelos serviços voluntários que ele foi obrigado a fazer em razão dos processos que ele sofreu.
a pena foi que ele tivesse que exercer esses serviços voluntários. Ele teve que trabalhar em uma instituição especializada em acolher órfãos com síndrome de Down. Olha só o trabalho que o cara teve que fazer. Isso marcou ele de tal maneira que até hoje ele presta esse serviço e ajuda, inclusive, financeiramente essa entidade. Mas por que isso não é divulgado? Fred, por que ninguém fala disso? Vou dizer uma coisa para você. Quem faz a caridade com honestidade, sinceridade, sem interesse, não divulga. Faz porque tem que fazer e guarda para ele. Não fica fazendo propaganda disso. Quando vocês veem alguém que faz propaganda de caridade, que está ajudando A ou B ou C e gosta de divulgar isso para todo mundo, em troca de ganhar mais popularidade, pé atrás. Tem alguma coisa errada nessa história. Quem faz a caridade sincera não divulga, não faz propaganda disso. Mas isso marcou muito o Vitor, tanto que até hoje ele continua ajudando essa instituição. O Vitor hoje é casado, tem 5 filhos, muito bem casado, muito respeitado no meio do bodybuilding. E agora, para encerrar de verdade, dá uma olhada em quem vai estar com a gente no próximo vídeo.